Olá, bom dia, graça e paz a todos. Que prazer estar aqui com todos vocês nessa grande conferência aí de missões. Eu sou a tia Aninha Oliveira, coordenadora da Editora Betel, conferencista, escritora, evangelista de crianças há mais de 20 anos. E eu estou com meu coração, gente, transbordando de alegria por estar participando desse momento memorável aqui com você conferencista do Brasil e do mundo, que está aí conosco nessa semana inteira, sendo edificado, ministrado pela grande e poderosa palavra do Senhor. Eu tenho certeza, que Deus tem feito algo assim extraordinário das nossas vidas nesses dias, e eu tenho certeza que continuará até o fechamento, até o encerramento amanhã. Eu já quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede, agradecer esse honroso convite a nossa querida pastora Cláudia Guimarães, minha amiga, minha mana, nossa mentora, gente? Uma pessoa tão cheia de Deus que nos inspira a fazer ainda mais a obra do Senhor, o ídolo do Senhor, com excelência, com amor, com generosidade. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Cláudia, pastor Fred, o nosso querido presidente, da ID Missões, e toda a sua família, que tem tanto contribuído para missões, não só no Brasil, mas no mundo. Quero agradecer a você que está aí conosco, acessando. Carolina Vargas já está aqui conosco. Querida, um beijo, Deus te abençoe. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero ler aqui um trechinho da palavra do nosso Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15, diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, E ao som dessa canção, da tia Jo, que assim eu acho muito oportuna, porque nós estamos falando de crianças, Missões com crianças. E o nosso tema hoje é por que evangelizar e discipular crianças. Missão está no meu coração, está no seu? Você está ouvindo o clamor das crianças que clamam em silêncio, perguntando: quem poderá vir trazer a mim a palavra do Senhor? Quem poderá trazer a mim as boas novas de salvação? E o Senhor nos chama nessa manhã. Ele continua nos chamando: ide, fazei missões. O mundo clama, crianças clamam, e nós estamos aqui. Aleluia! Nós queremos ser sim, ser missionários, levando a palavra do Senhor, contribuindo, orando e apoiando essa obra no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Por que evangelizar e discipular crianças? Uau! Então aqui nós vimos que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente lê esse trecho, muitas igrejas ainda não entenderam, a profundidade desse texto de Marcos 16, 15, que ele diz: ide, o Senhor manda, ide e pregai a toda criatura. A toda criatura, toda, está englobando todas as pessoas, desde o bebê, desde aquele pequenininho até o mais ancião. Todos, está englobando todas as pessoas. E aí eu fico assim impactada, queridos, porque eu ainda encontro, nas minhas andanças pelo Brasil, no exterior, pessoas que achando que somente deve ser discipulado somente adultos. Mas não, Jesus se importou com as crianças, Jesus deu voz às crianças, e Ele sempre esteve nos seus sonhos, na sua missão, as crianças também envolvidas, E aí a gente fica pensando: como que eu vou, o que é evangelizar? O que é evangelismo?
E aí eu trouxe o meu livro, né? O meu livro Sem Palavras, que é conhecido por todo bom professor de criança, né? O que é evangelização? Quando eu começo sempre o meu ano letivo no seminário, né, com professores evangelistas de crianças, eu faço essa pergunta: qual a diferença de evangelizar e discipular? Você sabe me dizer qual é a diferença? Porque todo professor de criança, todo líder de criança, toda pessoa que trabalha com crianças precisam saber dessa diferença do evangelizar e do discipular. Evangelizar é levar as boas novas do reino, levar as boas novas de salvação. E discipular é o que? Treinar. Jesus fez isso o tempo todo com seus discípulos. Ele treinou durante 3 anos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, né? Soubéssemos das boas novas de salvação, das boas novas do reino, e tivéssemos aqui mais de 2000 anos atrás. Essa palavra, né, começou ali na Galileia, naquela cidadezinha, nas aldeias da Galileia, e transpôs, né, todo o planeta. E nós recebemos o plano da salvação. E evangelizar é isso, é levar o plano da salvação. Deus havia feito um mundo muito bonito, muito lindo, perfeito, mas o pecado entrou no mundo e manchou. E todas as pessoas que se afastam do Senhor, eles perdem a sua luz, eles perdem o brilho da luz do nosso Deus. Então o mundo entrou numa grande escuridão. E agora, como que poderia ser feito? Como poderia fazer? A criatura de Deus, a melhor criação de Deus, estava contaminada pelo pecado. E agora o que fazer? Deus poderia realmente, de uma vez por todas, exterminar toda a população, toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados foram da glória de Deus. Perderam o brilho, perderam a graça, perderam a glória do Senhor, manchados pelo pecado. Mas Deus, que em seu infinito amor e misericórdia, ele, ao invés de ele punir a humanidade, o que ele faz? Ele resolve dar um presente. Um presente vermelhinho. Gente, eu fico até emocionada. Se eu chorar, vocês não reparem, porque todo mundo sabe, né, que Ana é muito emotiva. E eu sou mesmo, e quando eu falo do meu Senhor, do nosso Senhor, do amor do nosso Senhor, esse amor que confronta a nossa vida, esse amor que nos alcançou quando ainda nem merecíamos nada, a gente não merece nada. Mas a graça, o amor do Senhor nos alcançou. E foi assim que Deus enviou o seu filhinho, seu único filho, para, por amor, imensurável amor. Que amor é esse? Que é capaz de se, a Bíblia diz que Jesus se desprendeu da sua glória, se humilhou em forma humana. Qual o Senhor, qual hoje dos senhores, qual hoje dos reis, dos grandes poderosos, que se humilha na forma de servo? Mas Jesus, assim ele fez. Ele se desprendeu da sua glória e veio a este mundo, cumprir, com o quê? Com o plano de salvação, plano de redenção do nosso Deus. E foi assim que Jesus derramou seu sangue vermelhinho, puro, santo e inocente na cruz do Calvário. Para que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, Deus enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que todas as vezes que pecamos e nos arrependemos, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos liberta de toda a mancha do pecado. E foi assim que Jesus cumpriu um plano perfeito na cruz do Calvário, para que todas as vezes, que a gente se distanciasse do Senhor, através da mancha do pecado, pudéssemos nele ter a certeza da limpeza, pudéssemos nele ter de novo a aproximação com Deus Pai.
a aproximação com o nosso Criador. E todas as vezes que nos arrependemos, quando pecamos dos nossos pecados, das nossas falhas, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, para nos lavar de todas as manchas, de todas as mazelas que o pecado deixa em nossas vidas. E a Bíblia diz que ele não ficou morto naquela cruz, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Gente, Jesus está vivo! Jesus está vivo, ele está no meio de nós, ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está conosco. Eu não sei onde que você está, né, no Brasil, no exterior, mas eu quero dizer que o nosso Senhor vive e está no meio de nós. E ele foi preparar um lugar muito especial para a gente morar. Um local, né, um lindo, onde as ruas são de ouro, mar de cristal. Gente, eu falo isso para as crianças, né? Que eles lá nesse lugar especial que Jesus foi preparar, não teremos, né? Passaremos por fome, não passaremos por coronavírus, não teremos mais morte, não teremos mais separação, porque essa pandemia nos trouxe tanta tristeza, nos trouxe tantas perdas, mas lá na eternidade, lá no Palácio de Jesus, gente, vai ser um lugar muito especial. E essa é a nossa esperança, que em breve ele voltará. Maranata. Você pode dizer aí na sua casa, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E pela palavra do Senhor, através dessa palavra genuína, pura e verdadeira, nós podemos crescer na fé. Não somente nós adultos, mas principalmente as crianças, porque nós sabemos, né? Eu fiz pedagogia, psicopedagogia, nós sabemos que a criança, né, ela está ali em fases de desenvolvimento. Né? Alguns cientistas da psicologia e da pedagogia dizem que o caráter se forma com 6 anos. Outros defendem que estão dentro da faixa etária de 7 anos. Mas não importa agora se é 6 ou 7. Sabemos que é nessa faixa etária que se concretiza o quê? Se consolida o quê? O caráter, a personalidade da criança. E eu já ouvi várias vezes, né, a frase que o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. É de quem chegar primeiro. E se a gente, né, levar essa preciosa palavra do nosso Senhor aos pequeninos, com certeza eles vão colocar isso na base, na estrutura da sua personalidade, no seu caráter. Ele vai colocar a palavra do nosso Senhor, os preceitos, os mandamentos do nosso Senhor. Por isso é tão importante que a gente possa assim levar a palavra genuína. Queridos, realmente nós estamos vivendo assim os últimos momentos da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E como ficará? Como ficará a sua criança que está aí perto de você? A criança que você está lá discipulando na sua igreja? Como ficará a vida dessa criança? Como ficará? Essa é nossa responsabilidade de levarmos a preciosa e genuína palavra do Senhor. Né, admoestando, ensinando, discipulando, treinando. É aquilo que eu falei ainda agora, que discipular é o que? Treinar. Treinar crianças na fé. É treinar crianças, né, no caminho, né, ter uma caminhada cristã eficaz. Treinar crianças. Levar plano da salvação, mas também treinar crianças. Crianças precisam ouvir que realmente Jesus veio por elas também. E eu estive há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, no Acre. Eu abri mão de 14 dias das minhas férias e fui com um grupo de missionários para dentro da floresta amazônica. Gente, o Acre existe, não está só no mapa, existe. Chegamos em Rio Branco. Fomos para Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul até a cidade de Remanso, uma aldeiazinha de Remanso, nós levamos 3 dias viajando num barco, subindo o rio Juruá.
Gente, o rio tinha tido uma chuva torrencial, o rio estava muito alto e estava com suas águas assim muito furiosas. E aí a gente estava subindo o rio, ou seja, contra a correnteza. Gente, depois de 3 dias subindo aquele rio, cortando a mata amazônica, a floresta amazônica, nós chegamos lá e começamos, né? Todos os dias a gente dividia em pequenos grupos missionários. Um subia um pouco mais o rio, o outro ficava ali na redondeza e outros desciam um pouco mais. E eu fiquei com um grupo também de eu e mais 3 pessoas. Pegamos a canoa, que vocês sabem que ali são população de ribeirinhos, né? Descendentes de indígenas. Pegamos o nosso nossa canoazinha, nosso barquinho. Gente, aí eu não sabia, não tinha ainda tido essa experiência. E eu falava, gente, vocês vão ficar andando aí, quase virando na água. E era assim, a gente já estava ali navegando, quase afundando. E o rio vinha as águas muito furiosas, né? Vinha troncos e a gente tinha que ficar alerta, porque ali tem pintadinhos, que são os parentes das piranhas, eles são carnívoros, meu Deus. E agora, como vamos fazer? E chegamos numa casa de um senhor, porque assim, é uma casa aqui, outra lá onde o vento faz a curva, outra lá onde... E assim, é muito distante uma casinha da outra dentro da floresta. E nós chegamos na casa de um senhor e eu disse... Oh, bom dia, nós somos missionários do Rio de Janeiro e estamos aqui para apresentar Jesus, falar de Jesus. O senhor conhece Jesus? E aquele senhor tirou o chapéu, colocou assim e coçou a cabeça. Ele falou para mim, conheço não, senhora, ele é vizinho aqui. Gente, dentro do Brasil. Aquele moço nunca tinha escutado, aquele senhor nunca tinha ouvido falar de Jesus dentro do Brasil. E aí eu fico me perguntando, Senhor, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Eu cheguei numa outra casinha no meio da mata, de uma outra casinha de ribeirinho, tinham 3 irmãos. Vocês aqui no meu Facebook, Tianinha Oliveira, quem tem acesso pode ver, né? Procura aí um pouquinho que você vai encontrar as fotos dessa missão, né? Que nós tivemos ali no Acre. E eu tenho a foto dessas 3 crianças. 3 crianças. Lá, gente, eles não têm sofá, eles sentam no chão, eles dormem em rede, né? Eles não têm luz elétrica, não têm água encanada, toma banho no rio, né? Eu tô contando um pouquinho essa experiência para você entender que quando a gente está aqui na grande metrópole, né? A gente está na capital, a gente tem tantos recursos, tantas coisas para fazer com as nossas crianças e muitas vezes nós ficamos dando desculpas. Ah, não vou hoje não, porque hoje está chovendo. Ah, hoje está muito calor. Ah, eu não vou fazer esse recurso não, porque eu não tenho o novo papel que a NASA lançou. E a gente fica, gente, dando desculpas para fazer algo para o nosso Deus. Respire aí, você que está aí na sua casa. Respire comigo. Respire mais uma vez. Respirou, é bom, né? O oxigênio. Você pagou alguma coisa por esse oxigênio que você acabou de consumir? Não, você não pagou. Você recebeu de graça do Pai. Eu e você estamos recebendo todo momento oxigênio do Pai. Se Ele nos tira esse ar, já não somos mais nada. E enquanto estivermos nessa terra, queridos, precisamos fazer algo urgente. Missão é algo urgente. Nós ouvimos o clamor silencioso das crianças, não só da nossa nação brasileira, mas estamos ouvindo o clamor das crianças do mundo. Quem irá? Quando estava terminando de escrever meu primeiro livro, Pedagogia, do teatro Pedagogia Infantil do Teatro, eu estava terminando de escrever esse livro, eu tive um sonho que eu estava sobrevoando um vale. E nesse vale, uma voz ecoava e recitava algo, falava algo em aramaico. Eu não entendo aramaico. Eu sou estudiosa do hebraico. Sou estudante do hebraico e do hebraico bíblico, não só do idioma, mas também da cultura. E essa voz falava
em aramaico. E no sonho eu entendia que era aramaico e eu dizia, desesperada, Senhor, eu não entendo aramaico. Por favor, Senhor, o que estão me dizendo? A voz silenciava. E aquela voz depois voltou a falar no meu idioma, em português. Aquela voz falava assim para mim. Aquela voz ecoava naquele vale, dizendo, quem poderá? Quem? Quem poderá? Quem em sinceridade de alma e pureza de coração poderá buscar os meus pequeninos a quem tanto amo? Quem poderá? Quem irá? Queridos, eu me emociono sim até hoje porque eu me lembro que naquela madrugada eu me levantei e fui correndo buscar um papel e anotar. Meu esposo levantou atrás e disse, você tá passando mal? Eu disse, não, querido. Eu acabei de receber uma ordenança subliminar porque ele perguntou quem irá. E eu entendi, eu falei, Senhor, eu não tenho como ir a todas as nações, mas esse livro, onde quer que ele chegar, ele será um missionário. E eu coloquei isso no meu livro. E eu tenho recebido, desde então já são quase 10 livros escritos. Acabamos de lançar agora o Em Busca da Armadura Perfeita, que é um livro missionário que está contribuindo ali com a Escolinha Kids em Burkina Faso. Lançamos agora com a querida Cláudia Guimarães, Caroline Vargas, Pastor Jean, Raquel White e Flávia Grede, 7 Pilares, que também é um livro missionário. Os meus royalties dos meus 2 capítulos, o capítulo Motivação Ministerial e o capítulo Atitude Ministerial, eu estou doando para o ID Missões. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a hora. Essa é a hora. A gente não tem como ir em todos os lugares, estar em todos os lugares, mas o que a gente pode fazer? Naquela noite, naquela madrugada, eu disse, Senhor, tu podes contar comigo. Podes contar comigo, Senhor. E hoje o céu está perguntando para mim e para você, quem irá? Quem? Quem em sinceridade de alma e pureza de coração poderá encontrar, poderá buscar, poderá trazer para mim os meus pequeninos, as minhas preciosidades? Quem? Queridos, quando eu encontro, quando eu escuto, eu me lembro dessa voz que eu escutei naquele sonho, naquela madrugada, eu me emociono. Porque Jesus está preocupado com as crianças. O tempo todo, na palavra de Deus, eu falo isso para as minhas alunas do seminário. Se a gente traçar uma linha do tempo do Antigo e do Novo Testamento, a gente traçar uma linha em toda a linha do tempo da palavra de Deus, nós vamos ver o Senhor usando crianças. Nós vamos perceber que crianças estão dentro dos sonhos de Deus. As crianças estão dentro dos planos de Deus. E foi por elas também que Jesus veio. E foi por elas também que Ele derramou seu sangue puro, santo e inocente. Por elas também. Ah, que amor é esse? Amor que se desprendeu da sua glória e veio nos resgatar. Mas, Tianinha, as crianças também precisam de salvação? Claro! Salmista diz que em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. A Bíblia não diz que só os adultos, só os jovens, só os anciões pecaram. A Bíblia diz que todos, e em pecado nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Crianças estão sedentas pela palavra do Senhor.
famintas pela palavra do Senhor. E em toda a Bíblia, na linha do tempo, nós vamos ver que crianças estão dentro dos planos do Criador. Gente, quando eu me lembro daquela serva de Naamã, uma menininha prisioneira, escrava, tinha sido levada da sua casa, mas ela estava ali. Sabe por que ela estava ali, firme, perseverante, sem titubear na fé? Porque ela conhecia verdadeiramente quem era o seu Deus. Ela fora discipulada, ela fora treinada. Então, por isso, ela não titubeou na fé. Ela poderia pensar, eu tô presa, eu sou escrava, fiquei longe da minha família, tô aqui sendo serva de alguém que eu nem sei quem é. Mas aquela menininha, ela fora treinada na fé. Prenderam o seu corpinho, escravizaram o seu corpinho, colocaram ela como serva. Mas quer saber? Aqui ela tinha liberdade no Senhor. Ela sabia em quem ela cria. Ela tinha total confiança no Deus poderoso de Israel, que é o meu e o seu Deus. E aquela menininha, ela ousou quando viu o seu Senhor sofrendo, padecendo da lepra. E ela disse, minha senhora, quisera meu Senhor conhecesse o profeta que há na minha cidade. Ela estava dizendo nas entrelinhas, olha, o meu Senhor, se conhecer o profeta da minha cidade, ele vai conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que liberta, o Deus que faz extraordinário acontecer na nossa vida. E por causa daquela menininha, Naamã foi curado da lepra. Não só da lepra da carne, mas da lepra interior, do orgulho, da soberba. E ele passou a conhecer o Deus de Israel, o nosso Deus. Aleluia! Você pode dizer um aleluia? Aleluia vem da palavra hebraica aleluia. Halel, né? O verbo halel é louvem. Iá é a contração do nome de Deus. Iá, de Yahvé. Então louvem a Deus. Você pode dizer, eu estou louvando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O que dizer de Samuel? Onde uma geração estava totalmente corrompida. O templo do Senhor estava corrompido. Os filhos do sacerdote ali estavam corrompidos. Ofni e Finéias desagradaram o coração de Deus. E Ana estava ali. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. Deus olhou para o coração de Ana e se agradou. Será que o Senhor pode olhar para o seu coração hoje, nessa manhã? Será que o seu coração está ansioso por filhos na fé? Será que o seu coração está desejoso por alcançar, amar, cuidar, treinar, discipular, levar filhos na fé à cruz do Calvário? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. E Deus olha o coração de Ana e se agrada e entrega para ela Samuel. Nasce Samuel. Aquele menininho é entregue na igreja. É entregue. E ele deseja fazer o que é agradável e reto aos olhos do Senhor. Porque certamente Ana o ensinara a fazer o que era agradável aos olhos do Senhor. Agradável ao coração do Senhor. E Samuel se torna o grande profeta, líder do povo de Israel. Ungiu os 2 primeiros reis do povo de Israel. Ei, eu quero dizer para você, professor, líder, ministro de criança que está me assistindo hoje, em suas mãos pode estar o Samuel que vai revolucionar a geração de agora. Nas suas mãos pode estar o Samuel.
Em seu entorno pode estar aí o Samuel, que vai revolucionar a geração, esta geração. Você já parou para pensar nisto? Então não tem como. Quando a gente entende isso, e muito mais, né, queridos? Porque quando a gente entende que crianças estavam nos planos do Senhor desde os primórdios, a gente começa a entender que missões com crianças é para além de um folheto. É para além de uma música que você dança, é para além. Nós precisamos estar o quê? Olhando para as nossas crianças, lembrando que nós somos o quê? Formadores de opinião. De opinião. E se a gente está formando crianças na fé, estamos gerando filhos na fé. Precisamos ter cuidado com o nosso proceder. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas lidas. Lá vai uma carta. Quando uma criança olha para você e para mim, ela consegue ler a mensagem da cruz. Ela consegue ler a mensagem, ela consegue enxergar o plano da salvação na minha e na sua vida? É uma pergunta que fica também para nós nessa manhã. E aí eu digo, olha, eu tenho uma grande notícia aqui para você. Você vai me perguntar, que notícia? Estamos em primeiro lugar. Onde, tia Aninha? Tia Aninha Oliveira, estamos em primeiro lugar onde? No Ibope? Não. Estamos em primeiro lugar onde, tia Aninha? Estamos em primeiro lugar no coração do Todo-Poderoso. O que, tia Aninha? As crianças estão em primeiro lugar no coração do Todo-Poderoso. Se a gente, como eu falei, na linha do tempo, a gente vai ver todo o tempo as crianças o quê? Sendo, né, reconhecidas, o seu valor pelo nosso Mestre Jesus. E aí, naquele episódio ali de Lucas 18, 16, 17, diz assim: mas Jesus chamando-as para si, os discípulos, Jesus estava descansando e os discípulos estavam impedindo das crianças irem até Jesus. Jesus acorda, olha, eu fico pensando, gente, na cara de coxinha daqueles discípulos. Quando Jesus olha para cada um e diz assim: por que vocês estão impedindo as crianças de virem a mim? Deixai as crianças virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. E quando eu vejo isso, eu vejo a mensagem aqui, que crianças são preciosidade do Senhor. São importantes para o reino dos céus. E a Bíblia diz em Mateus 18, 14, se você está com a Bíblia aí, abra aí Mateus 18, 14, e está dizendo assim a palavra do nosso Deus: mas não é da vontade do nosso Pai que está nos céus que nenhum desses pequeninos se perca. Não é da vontade do nosso Pai. Nosso Pai está interessado nas crianças. Nosso Jesus lindinho, eu costumo dizer que Jesus é lindinho, fofinho, cheiroso. Você já mandou um beijinho para Jesus hoje? Janinha, você enlouqueceu. Não. Quem me conhece sabe que o meu amigo Jesus, eu tenho esse relacionamento com ele, eu jogo beijo para ele, eu faço coração. A gente faz coração para todo mundo, gente. A gente joga beijo para todo mundo. Por que a gente não faz isso para Jesus também? Né? Professor de criança, ministro de criança, tem que ter esse coração de criança. Alguns anos atrás, vocês estão vendo aqui a marquinha. Jesus me curou de um câncer na tireoide. E hoje eu estou aqui. Eu poderia nem estar mais falando, gente. Porque eu tenho amigos que... O meu próprio pai está enfrentando um câncer na laringe. Meu pai não fala mais. Está com uma tráqueo. Mas até aqui o Senhor tem sustentado meu pai. E o Senhor, queridos, Ele me curou para dizer aqui hoje que missões é algo urgente. Porque quando eu estava ali naquele hospital, sem poder dizer uma palavra, quando acordei da anestesia dessa cirurgia, eu olhei para a janela, o sol brilhava lá fora.
E eu perguntei no meu pensamento, Senhor, e Lilica e Chicão, onde ficam nessa história? Quem me conhece sabe que eu tenho um ministério com fantoche, Lilica e Chicão, há 24 anos. E eles evangelizam crianças, já ganhamos, nem sei, já perdi as contas, já são milhares de crianças e adultos ganhos nesses 24 anos. E todo ano a gente colocava ali uma meta para ser alcançada, 2.000 crianças por ano, 3.000 crianças. E a gente batalhava, ninguém me pediu isso, mas eu entendi a urgência que diz missões. A urgência dessa palavra, ide. E eu olhei para aquela janela naquela tarde e eu falei com o Senhor, e como fica, Senhor? Desculpa a minha emoção. Naquela hora a maçaneta balançou, o médico, o cirurgião entrou. Ele foi enviado pelo Senhor. E ele disse, querida, como é que você está? Já foi tirando o curativo, fazendo o novo curativo. E ele respondeu a minha pergunta, a pergunta que eu tinha feito para o Senhor. E ele disse, sua cirurgia foi um sucesso, tiramos a metade da sua tireoide, você está sem falar agora, mas você vai voltar a falar. E pela minha experiência, tudo vai ficar bem. Quando eu fiz a cirurgia, queridos, os exames do PAF, tudo estava dizendo que era um carcinoma escamoso. Quem conhece, quem sabe, é um dos piores. E uma semana depois chegou a notícia, o laudo médico da biópsia, da metade da tireoide que eu havia retirado. E sabe o que aconteceu? O carcinoma se transformou em um adenoma, ou seja, um tumor benigno. Só o Senhor faz isso. O Senhor me deu mais uma oportunidade para estar aqui com você, eu e você, para juntos estarmos interessados nas crianças que são do Senhor. Não tem como mais brincarmos. Entretenimentos as crianças têm demais. E o império das trevas não está brincando. Eles estão jogando sujo e pesado na vida das nossas crianças. Todos os dias, crianças estão sendo alvo do império das trevas. A morte ronda a todo momento. E Jesus está contando comigo e com você. Ide. Tianinha, mas nós estamos na reclusão. Queridos, desde a reclusão, eu nunca fui de mídia. Quem me conhece já sabe que só de ministério itinerante já são 24 anos. E eu nunca fui de ficar em rede, não sou youtuber, nada disso. Mas o Senhor me chamou. E todos os dias, de segunda a segunda, eu fazia uma live. Agora que a gente como começou a voltar, a reclusão já não está tão assim fechado. A gente já colocou para uma vez na semana, 2 vezes na semana. Mas durante toda a reclusão, eu fiz todos os dias uma live de edificação ao povo de Deus. Porque eu ouvi o chamado. As minhas crianças lá da igreja, aqui está a irmã Irene, nossa querida irmã lá da nossa igreja. Eu estou dando aula pelo WhatsApp para as crianças, para os nossos juniores. Sabe por quê, queridos? Pode não dar mais tempo, o rei está voltando, São mais de 2 milhões de crianças na face da terra esperando por mim e por você. O rei está voltando e nós precisamos ir para a eternidade com as nossas crianças. A faixa etária de conversão já estamos terminando, né, gente? A hora passa rápido, né? Olha, a PEC diz faz indicadores que antes dos 5 anos, crianças que aceitam a Jesus antes dos 5 anos, 1% permanecem na fé. Dos 5 aos 15 anos, 85% permanecem na fé. Dos 15 aos 30 anos, 10% já começa a cair, 10%. E após os 30 anos daqueles que se convertem, somente 4% permanecem na fé. Gente, que estatística! Vocês estão olhando para uma pessoa que é fruto do ministério infantil.
Eu aceitei Jesus quando eu tinha 11 anos. E eu queria servir ao Senhor, e já estava determinada a servir ao Senhor num convento, na clausura. E comecei a estudar a palavra do Senhor. E naquele tempo, eu sou do tempo da enciclopédia, gente, não tinha internet. Não é como a geração de agora. A gente tinha que pegar a enciclopédia. Quem tá aí comigo? Tinha que estudar. E a Bíblia diz que conhecereis a palavra, a verdade, ela é a verdade, e ela vos libertará. E já são mais de 30 anos. Nesse relacionamento, eu e Jesus, Jesus e eu, fruto da minha infância. Fruto do ministério infantil. Eu tinha 11 anos, então eu me encaixo nos 85%, né, desses indicadores dessa pesquisa da APEC, que dos 5 aos 15 anos, 85% permanecem na fé. Eu estou aqui para dizer da veracidade disso. E há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse isso. Abra sua Bíblia no livro de João, gente. E assim, é algo muito tremendo que tem aqui em João, capítulo 21. 21. Eu quero deixar aí um trabalhinho de casa para você. Você lê todo esse capítulo 21 de João. Gente, que profundidade. Eu faço caravanas para Israel todos os anos. E ali a gente faz um grande intensivão teológico. E eu quero revelar algo para você na manhã desse dia. Capítulo 21 de João fala depois de Jesus ter ressuscitado. Ele ainda fica 40 dias sobre a face da terra. 40 é um número de quê? Isso aí depois a gente conversa, né? Senão não vai dar tempo. E aí, Jesus aparece na Galileia. Os discípulos, né, tinham visto o seu mestre morrer. Seu mestre estava morto. Mas eles também ouviram das mulheres que Jesus havia ressuscitado. Mas eles estavam ali cabisbaixos. Ele já não tinha mais ali presencialmente, né, sim, fisicamente, o mestre Jesus. Eles voltam para Galileia e voltam a pescar. Jesus já havia chamado eles para serem pescadores de homens, de pessoas. Mas eles voltam a pescar peixes. Eles passaram a noite toda tentando pescar alguma coisa e nada conseguiram. E Jesus aparece ali. E ele diz ali da beira da praia: amigos, joguem a rede do outro lado. E era como se ele estivesse falando aos discípulos: mas quem é esse aí que aparece na beira da praia ensinando a gente a pescar? Que ideia, né? Eu fico pensando que eles poderiam ter pensado nisso. Mas eles jogam. E a Bíblia diz, ó, os discípulos foram... peraí, deixa eu ver aqui. Ó, no verso 10. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de no versículo 11, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Eles apanharam 153 grandes peixes e as redes não se arrebentou. Quem estuda hebraico sabe que números no hebraico é letra e letra é número. Não tem distinção como no nosso idioma. Numeral é uma coisa, número é uma coisa e letra é outra. Não, no hebraico tudo é a mesma coisa. O Aleph é o número 1 e é a primeira letra do alfabeto hebraico. São 22 letras que também se transformam em números. Quando diz Errad, Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad, está dizendo: ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é um. Errad, primeiro, único. Também está falando do Aleph, ele é o primeiro. E quando a gente coloca esse número 153, tem uma mensagem de Deus para nós nesse milagre aqui da segunda pesca maravilhosa. Você quer saber? Pois bem, eu vou te revelar agora. 153 grandes peixes. Quando Jesus fala: trazei os peixes que apanhaste, os discípulos eram judeus. E quando eles contaram: por que esse número está aqui, tia Aninha? Porque tem uma mensagem de Deus aqui para nós. Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para mim, para você: 153 significa Ani Elohim.
Ani Elohim quer dizer eu sou Deus. Eu sou Deus. E depois de Jesus estar dizendo que ele é Deus, ele começa a falar lá no versículo 15 do capítulo 21 de João, dizendo: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz para ele: apacente os meus cordeiros. Jesus por mais duas vezes, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus, por duas vezes, ele responde: apacente as minhas ovelhas. Nossa, por 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama. E Jesus está perguntando para mim e para você nessa manhã: tu me amas? Apacente os meus cordeiros. Em primeiro lugar, Jesus fala para Pedro, ele está dizendo para mim e para você: apacente os meus cordeiros. E aqui a gente vê claramente que Jesus estava preocupado com as crianças, porque quem são os cordeiros num rebanho das ovelhas? São as ovelhas pequenininhas, são os filhotes. E quem são os cordeiros na igreja do Senhor? São as crianças. E Jesus pergunta para mim e para você hoje: tu me amas? Verdadeiramente tu me amas? Apacente os meus cordeiros. Apacente as minhas crianças. Discipule, evangelize, traga as minhas crianças. Chega de entretenimento, chega de musiquinha de caranguejo, chega disso. É hora das nossas crianças degustarem, sentirem a presença do Senhor, serem cheias do Espírito Santo do Senhor. É hora das nossas crianças degustarem da presença genuína do nosso Deus. E eu falo isso, eu me arrepio. Sabe por quê? Porque eu sinto a presença do Senhor nessa live. Eu sinto a presença do Senhor aqui nos confrontando. Você me ama? Jesus pergunta. Tu me amas? Eu sou Deus na sua vida. Você pode estar se perguntando: Senhor, mas eu, Joana, eu, Maria, quem sou eu, Senhor? Eu sou pequena demais. Na minha igreja as pessoas nem quase me enxergam. Senhor, lá no Ministério das Crianças as pessoas não se colocam à disponibilidade para me ajudar. Quem sou eu, Senhor? E o Senhor toca o meu coração para dizer para você nessa manhã: tu és alguém especial para o grande Deus. Ele é Deus na sua vida, creia nisso. Ele é Deus na sua vida. E operando Ele, quem impedirá? E o Senhor toca o meu coração para te dizer aquilo que Ele disse para Josué. Está descrito na palavra de Deus em Josué 1:9. Não te mandei eu? O Senhor, esforça-te. Tenha bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Eu, Senhor, sou com você. Sou com você no Brasil, sou com você no exterior. Sou com você nas nações que sofrem perseguição. Eu, Senhor, sou com você. O Senhor está nos dizendo que assim como Ele foi com os profetas no passado, Ele é conosco. Você está precisando de quê? Peça, que o Pai está aqui para te dar. Você precisa de porção dobrada? Eliseu pediu: eu não vou sair de perto de ti, mestre Elias, profeta Elias, porque eu só vou sair de perto de ti quando for levado aos céus, me der a porção dobrada do teu espírito. Você quer isso? O Senhor tem para você. O Senhor tem tudo para você. A Bíblia diz que nós recebemos mal porque pedimos mal. Peça, que o Senhor tem para dar. E eu tenho essa experiência porque quando eu ainda estava na coordenação do Ministério Infantil, porque hoje nós estamos pastoreando igrejas com meu esposo. Então, mas quando eu estava atuando, integralmente na coordenação do Ministério Infantil, eu fiz isso muitos anos. Eu falava para o Senhor: Senhor, eu não quero ter uma temática anual igual todo mundo. O Senhor é um Deus tão criativo.
O Senhor fez tudo assim do nada. Se eu sou tua imagem e semelhança, eu também quero ter criatividade. Eu comecei a pedir ao Senhor. E aí, Deus começou a me dar. E como Ele me deu, Ele vai dar para você também. Sabe por quê? Atos 10:34 diz que o Senhor não faz separação. O Senhor não faz acepção de ninguém. Todos nós, eu e você, você e eu, somos um só. Somos iguais para o Senhor. Somos iguais. E se o Senhor me deu, Ele quer dar para você também. E a Bíblia diz que Ele está na porta batendo. Ele está batendo. Você está ouvindo a voz do Senhor nessa manhã? Ele está batendo na porta do teu coração. Se você abrir, se você ouvir, abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear com você e vai fazer coisas grandes e incríveis na sua vida e no seu ministério. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer. E eu costumo dizer que nós somos frutos das escolhas que fazemos. Somos frutos das escolhas que fazemos. Se eu escolho, frutificar na fé, eu vou frutificar, porque o Senhor vai me dar subsídios, todos subsídios necessários para eu frutificar. Mas se eu escolho ficar estagnado, parado, o céu não vai se mover. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos de atitude. É até o que eu falo nesse livro 7 Pilares para o Ministério com Crianças. Atitude. Atitude é o que a gente precisa ter. Glória seja dada ao Senhor. E aí eu já quero encerrar, Já estou encerrando que o tempo já estourou. Está estourando. Dr. Moody, ele volta de uma grande missão. Ele volta feliz, cantarolando, foi um grande missionário na América. E ele volta, as pessoas perguntaram: Dr. Moody, quantas almas o Senhor ganhou? Estou aqui trocando, a história, que a história dá para contar, mas a gente está sem tempo. Quantas vidas o Senhor ganhou? Ele disse: 3. 3? 2 adultos e uma criança. Aí as pessoas perguntaram: não, isso aí é 2 vidas e meia. Dr. Moody disse: não, o adulto, o Dr. Moody disse 2 vidas e meia. Então, 2 adultos e uma criança. Ele disse: não, 2 crianças, me desculpem, 2 crianças e um adulto. Por quê? Ele disse: porque o adulto já viveu metade da sua vida, portanto só tem mais meia vida para viver com Cristo, mas as crianças têm uma vida inteira pela frente, portanto eu ganhei 2 crianças e um adulto, 2 vidas e meia. Crianças são importantes para Deus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito em Romanos 10:15, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, ou seja, boas novas. Os céus hoje está chamando por você, por mim. Os céus hoje está nos convocando. Esta é a hora. Esta é a hora. Será que você pode dizer comigo: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eu vou. O Senhor está dizendo: quem poderá? Quem em sinceridade de alma e pureza de alma poderá encontrar os meus pequeninos a quem tanto amo? Você está ouvindo o clamor? Você está ouvindo o socorro das crianças? Vem da África, vem da Ásia, vem das Américas, vem do Brasil. Você pode dizer para o Senhor nessa manhã: eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Chega de dar desculpas. Estamos aqui como representantes do Senhor nessa terra. Somos embaixadores do Senhor nessa terra, nessa geração. E se a gente não se manifestar, se a gente não disser: eis-me aqui, como eles ouvirão? Como crianças serão salvas, libertas, alcançadas para o reino do Senhor?
Como elas crerão se a gente não se disponibilizar? Você pode ouvir o clamor? Você pode ouvir o chamado do Senhor para você? Você pode dizer aí na sua casa: eis-me aqui, eu vou, Senhor, eu vou. O Senhor te convoca, embaixadores do Rei, vamos lá, e de missões. Você pode fazer muito mais do que você pensa. Você pode dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Então, querido, você está convidado a unir-se conosco nesse grande clamor e dizer: eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para missões. Agora, já. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco, assistindo essa ministração, essa plenária. Por que evangelizar e discipular crianças? Você pode fazer muito mais. Você pode ir, você pode orar, você pode interceder, mas você também pode contribuir. O quanto você puder, contribua. Contribua com seu tempo, contribua com sua disponibilidade, contribua também com recursos. Contribua. Sabe por quê? Porque o céu vai te recompensar. A obra não é nossa, mas é do Senhor. Deus continue abençoando sua vida, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela oportunidade, pastora Cláudia Guimarães, pastor Fred e todos os nossos queridos preletores aqui da Conferência Internacional e de Missões. Deus abençoe, gente, dizendo: eis-me aqui, eu vou, Senhor. E é assim que a gente vai encerrar. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou. Aleluia. Deus abençoe, queridos. A paz. Deus abençoe.